Bom, eu queria dizer então como que a gente expressa desejo e arrependimento em inglês. Quando eu estou dizendo desejo, eu estou falando do seguinte: coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Na verdade, não é necessariamente um desejo assim para o futuro. Um desejo de que algo na minha vida fosse diferente. Então, pode ser desde coisas que são impossíveis de acontecer. Por exemplo, eu gostaria de ser mais alta. Com 37 anos, eu acho que eu vou crescer mais. Então, é impossível de acontecer. Esse é um desejo, tipo, que não vai rolar. Pode ser também desejos que de repente vão rolar. Eu gostaria de ser rica. Não tá fácil, não é algo assim super plausível no momento, mas é possível, né? Eu tô viva aqui ainda, então beleza, pode acontecer. Então, como que eu faço para expressar esses desejos? Desejos de que algo no presente fosse diferente. Bom, a gente vai usar a palavra wish. Wish. Wish significa desejo. Existe até um site chinês chamado Wish, que você entra lá e você quer comprar tudo. Você deseja tudo que está naquele site. Aquele monte de quinquilharia, que é muito legal, inclusive, adoro aquele site. E ele se chama Wish por isso, porque são objetos de desejo. Então tá bom, como que eu manifesto o desejo? É o wish mais o simple past. O wish mais o simple past. Bom, se vocês já estudaram um pouco do inglês, o simple past é quando a gente coloca o verbo no passado. E como que a gente faz para colocar o verbo no passado? A gente, em linhas gerais, a gente vai adicionar o ed no final do verbo. Então, o verbo study, ele vai virar studied, studied. Study é estudar. O verbo work, trabalhar, ele vai virar worked, worked, que é no passado. Ok? Existem verbos que são os verbos irregulares, eles não andam dentro dessa regra de acrescentar o ed. E aí, cada verbo irregular ele vai ter o seu passado, a sua forma de passado. E não pirem muito na regra, gente, porque a gente acaba... tem os verbos que a gente usa mais, né? Aqueles mais comuns. Então, quando você está lendo, quando você está ouvindo, e você está, né, prestando atenção nesses verbos, você está absorvendo isso, você acaba memorizando, mesmo sem querer. Então, não precisa pirar muito na lista de verbos, vou memorizar aqui a lista de verbos irregulares, ou vou memorizar todas as regras. Não há necessidade, de verdade. Conforme você vai ouvindo inglês, você vai lendo, você vai absorver o que é mais importante. E você vai acabar memorizando aqueles verbos que são os verbos mais comuns. Tá bom? Então, voltando aqui, como que eu falo sobre um desejo, como que eu expresso, eu uso o wish mais o simple past. Wish mais simple past. Algo que eu gostaria que fosse diferente na minha vida. Eu usei aqui um exemplo que costuma ser comum, tá? Entre os alunos. I wish I were rich. I wish I were rich. I wish I were rich. Você está assistindo aí para você está praticando o seu listening enquanto você ouve eu falar essa frase. E você pode praticar também o seu speaking, é só repetir. I wish I were rich. Eu gostaria de ser rica, né? Eu tenho o desejo, eu gostaria que esta realidade fosse diferente, eu gostaria de ser rica no momento. I wish I were rich, ok? Um outro exemplo que eu coloquei aqui é I wish I had a boat. I wish I had a boat. I wish I had a boat. Eu gostaria de ter um barco. Eu gostaria que nesse momento isso fosse diferente. Eu não tenho um barco, mas eu gostaria de ter. Né? Seria bacana ter um barco. Então, este é um desejo. I wish I had a boat. I wish I had a boat. E você pode seguir, como eu falei, expressar desejo nisso aqui que a gente está falando, pode ser o desejo impossível e pode ser o desejo possível. Então, I wish I had a boat é possível, né? Não tenho agora, mas eu poderia ter um barco. Mas um outro desejo que é I wish I could fly. I wish I could fly. Eu gostaria de poder voar. Esse, até o momento, pelo menos, não é um desejo possível. Então, é algo que eu gostaria que fosse diferente no presente, mas que não é diferente, que não dá para ser diferente por hora, ok? Eu vou falar agora de como expressar arrependimento. Na verdade, assim, são desejos, esses não dá para mudar, porque são desejos de que o passado fosse diferente.
Então, pensem em uma coisa que hoje, quando vocês olham para trás, vocês pensam assim: ah, eu queria fazer isso diferente, eu queria ter feito isso diferente. São desejos, são coisas que você gostaria que fosse diferente no passado. Então, essas coisas você não pode mudar, né? São coisas do passado que hoje você faria diferente. Acho que todo mundo tem isso, né? Depois que a gente está mais velho, tem mais experiência, a gente olha e fala: nossa, com a experiência que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria isso diferente. Acho que tem várias coisas, vários exemplos. Mas um deles, gente, isso eu ouço bastante mesmo, que é o inglês. Muitos alunos falam assim: nossa, eu queria ter estudado inglês mais novo, eu queria não ter parado o curso, eu queria ter me dedicado mais, ou eu queria ter feito uma viagem de intercâmbio. Porque muitas vezes a pessoa chega, tá ali na vida profissional, quer ser promovido e esbarra no inglês. Ou tem uma viagem de trabalho e a pessoa fala: meu Deus, eu não falo inglês, eu devia ter me dedicado mais. Então, esse é um bom exemplo. Bom, como que é a estrutura quando a gente quer falar de arrependimento? É um pouquinho diferente. A gente vai usar o wish mais o past perfect. A gente estava usando o simple past. Agora a gente vai usar o past perfect. Bom, o past perfect em inglês, para eu me garantir, ele é formado pelo had, que é o passado do have, é o had, mais o past participle do verbo. Então, se eu quiser dizer, eu queria ter estudado, had mais o past participle de estudar, que é study. O que é o past participle, né? Que raio de nome doido é esse? Gente, o past participle nada mais é do que o verbo com ed no final. Do mesmo jeito que study, studied, que a gente já viu, work, worked, é a mesma coisa. No caso, o que muda? No caso dos verbos irregulares, a gente tem uma lista de verbos irregulares. Essa listinha, ela tem 3 colunas, né? Que eu falei para vocês não pirarem, não tem que decorar, nada disso. Mas essa lista tem 3 colunas. O past participle é a 3ª coluna. Ele é o a do e do ido. Estudado, feito, corrido, obtido. É esse verbo. Então, um exemplo de um verbo irregular, que é o go, que é o verbo ir. O go, na primeira coluninha, né, o infinitivo, ir, go. O passado de ir, went. Fui, foi. E o past participle do go é gone. Gone. Os verbos irregulares, eles têm essas peculiaridades. Muda o passado, muda o past participle e, gente, não tem regra. Então, não dá para falar a regra é essa ou a regra é... Não dá. É realmente usando, ouvindo, lendo, que você acaba memorizando quais são os verbos mais comuns, ok? Um exemplo de uma frase aqui, de um arrependimento usando go é: I wish I had gone to Peru when I had the chance. Eu gostaria de ter ido para o Peru quando eu tive chance. Eu gostaria de ter ido mochilar na Europa quando eu era mais nova. I wish I had gone backpacking in Europe when I was young. I wish I had gone backpacking in Europe. Eu gostaria de ter ido mochilar na Europa. I wish I had gone backpacking in Europe. Ok? Então, novamente, a gente está falando aqui de coisas do passado que não dá para mudar. Vou mostrar mais um exemplo aqui. Aliás, o primeiro exemplo que eu tinha falado, né? I wish I had studied English when I was younger. I wish I had studied English when I was younger. I wish I had studied English when I was younger. Eu gostaria de ter estudado inglês quando eu era mais nova. Um outro exemplo aqui. Esse também é verdadeiro. I wish I had traveled more. I wish I had traveled more. Eu gostaria de ter viajado mais. Eu gostaria de ter viajado mais quando eu era mais nova. I wish I had traveled more. I wish I had traveled around the world. Eu gostaria de ter viajado ao redor do mundo. Que mais que você gostaria que fosse diferente? I wish I had been more grateful for my parents. Eu gostaria de ter sido mais grata para os meus pais. I wish I hadn't been so stubborn. I wish I hadn't been so stubborn. Eu gostaria de não ter sido tão teimosa.
O hadn't, I wish I hadn't been so stubborn. A gente está falando que é o had, mais o past participle do verbo, certo? Aqui só tá o had mais o not juntos. Então, eu gostaria de não ter sido, né? O negativo. Ok?